Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia quinta-feira, dia 11 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, a liturgia de hoje nos fascina em vários sentidos. Primeiro, porque o Senhor sempre quer nos ensinar como devemos amá-lo e tê-lo sempre ao nosso lado. Por isso, devemos aprender como atuar com fé real na presença do Senhor em nossa vida, e não com tipos de crenças supersticiosas. E qual a diferença de uma e de outra? A liturgia de hoje nos permite lançar este olhar. Por exemplo, a primeira leitura mostra o povo de Israel que foi derrotado pelos filisteus, mesmo tendo a Arca da Aliança a seu favor. Como e por que isso aconteceu? Será que Deus abandonou o seu povo e não os ama mais? Por vezes, temos esses tipos de sentimentos em nossas vidas cotidianas. Às vezes, nos dá a impressão de que Deus não nos ama ou nos abandonou. No entanto, lembremos o dito do autor da carta aos Hebreus, que diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Uma citação de Hebreus 13:8. Depois voltemos o nosso olhar a respeito da aliança feita entre Deus e os seus filhos desde o tempo de Abraão, quando disse que os descendentes de Abraão seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Uma citação de Gênesis capítulo 15. Por esta ótica, entendemos que o Senhor nunca falhará com as suas promessas, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ademais, prometeu uma aliança a toda a posteridade abraâmica. Então, o que aconteceu com o povo israelita na primeira leitura de hoje? Para isto, precisamos diferenciar o que é uma verdadeira devoção piedosa que nasce interiormente em nossas almas e quer nos levar à presença do Altíssimo, diferenciar daquela que é simplesmente uma disposição exterior que ainda não crê piedosamente, que não tem solidez. O Catecismo da Igreja Católica define assim a crença supersticiosa. A superstição é um desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de algum modo mágica a certas práticas. Atribuir só a materialidade das orações ou aos sinais sacramentais a respectiva eficácia, independentemente das disposições interiores que exigem. É cair na superstição. Citação do Catecismo número 21:11. Na visão do magistério da Igreja, a fé é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela. Mas não é um ato isolado, ninguém pode acreditar sozinho, tal como ninguém pode viver só. É, antes de mais, a Igreja que crê e que assim suporta, nutre e sustenta a minha fé. Uma outra citação do Catecismo, número 166 ao 168. Notem a diferença entre a crença supersticiosa e o ato de crer solidamente. Há uma linha muito tênue que deve ser diligentemente observada, a fim de que nenhum fiel seja ludibriado e fique somente na crença supersticiosa. Por isso, o povo de Israel, eles foram vencidos pelos seus inimigos, os filisteus.
Eles haviam perdido a fé inicial de Abraão e estavam vivendo somente a crença supersticiosa na Arca da Aliança, algo exterior. A fé não é somente um ato exterior, mas deve brotar da intimidade do coração com a própria alma. Um exemplo concreto de fé vemos no Evangelho de hoje, quando o leproso se aproxima de Jesus e confiante se prostra diante do Mestre e suplica fervorosamente. Vejam que o leproso vai até onde está Jesus. Ou seja, ele quer vivenciar a fé de Jesus. Podemos dizer que o leproso quer ser igreja junto de Jesus e com seus discípulos, precisamente como descreve o Catecismo da Igreja Católica, ao dizer que a fé é um ato pessoal. Contudo, ela se revela junto com a igreja. O leproso pede a Jesus e Jesus se compadece de sua súplica e diz que ele será curado. De certo modo, Jesus o intima a ter responsabilidade em sua cura. Soma-se a compaixão de Jesus e a fé do leproso, ou seja, ele foi curado, pois acreditou com toda a força de sua alma. Jesus nos intima a termos fé nele e, ao mesmo tempo, viver nossa fé como membros do corpo místico de sua igreja, e não como ovelhas desgarradas, andando somente com objetos supersticiosos pendurados em nossos corpos, pensando que é o suficiente. A primeira leitura nos ensina que precisamos ultrapassar uma crença supersticiosa e avançar com a fé da igreja. Assim, seremos curados de todas as nossas enfermidades, físicas ou espirituais, religiosamente, como foi curado o leproso no Evangelho de hoje. Deus abençoe você e toda a sua família.